Fala, meus amigos! Está entrando no ar mais um giro de notícias no canal Detetive Vascaínos. Como de praxe, aos finais de semana, quando não se tem futebol, ou em dias onde as notícias são mais escassas, a gente tenta trazer aqui um boletim mais curtinho, dando aquele toque de primeira nas principais informações do dia sobre o Vasco. E aqui estou, eu de volta, mas antes da gente prosseguir, te peço aquela moral de sempre, hein, para esse trabalho jornalístico ser mais valorizado nessa plataforma e para que a gente possa ainda crescer ainda mais com o número de inscritos. Então, ó, dê aquela moral aí embaixo. Beleza, meus amigos? Bons, meus destaques de hoje são o seguinte: jogo contra o Palmeiras marca primeiro confronto entre amigos fora de campo. Vasco retoma os treinos com mistério sobre possível formação. Isso e muito mais você confere agora no canal com todos os principais detalhes, beleza? Fique comigo até o final e vem comigo nessa. Bom, amigos, iniciando então esse pequeno boletim de hoje para a gente falar desse jogão de bola da próxima quinta-feira às 21h30 no Allianz Parque. Jogo cercado de expectativas, jogo que pode ser um divisor de águas para o Vasco após aquele fiasco do último final de semana. Se vencer, supera o trauma da goleada, sobe na tabela e pavimenta o caminho para a retomada da confiança. Porém, um novo resultado negativo, além de afundar ainda mais psicologicamente o time, pode fazer com que a zona de rebaixamento fique ainda mais viva, né? Isso porque, dependendo dos resultados da rodada, o Vasco pode voltar ao famigerado Z4. Aí você já imaginou? Vindo de goleada, vindo de uma nova derrota e com uma sequência difícil pela frente, vai juntando isso e o resto da história, ó, a gente já conhece. Bom, mas se depender do técnico Álvaro Pacheco, o Vasco vai dar uma resposta positiva nesta próxima quinta-feira. A ideia é colocar um time em campo com uma outra postura e que, acima de tudo, saiba controlar melhor o jogo durante os 90 minutos. O Álvaro vem batendo nessa tecla do equilíbrio em campo. Provavelmente não vai se expor tanto como se expôs no clássico contra o Flamengo e deve então colocar um time mais fechadinho, um time mais agrupado, né? A ideia é tentar segurar o ímpeto do Palmeiras no primeiro tempo, ir se soltando aos poucos e apostar aí nas jogadas de velocidade e triangulações. Para isso, os laterais e os homens de meio campo terão aí importância nessa conjuntura. Sobre escalação, o mistério predomina, foi assim contra o Flamengo e agora então mais do que nunca. O Álvaro ainda não deu pistas do time que vai colocar em campo, vem fazendo testes, é verdade, mas isso não indica que tais peças serão as escolhidas. Ele quer traçar um plano de jogo coerente com o adversário e com a situação do Vasco, né, na tabela, e nele incluir as peças que se casam aí com o seu plano tático. O Álvaro ganha opções para esse confronto, como o Adson, que tinha ficado de fora da última partida. É um nome que pode ser relacionado lá na frente, caso o Ryan não se mantenha no time titular. O próprio David, que vem treinando aí, ficou de fora do último jogo por opção técnica, vem treinando aí no CT Moacir Barbosa. E outra coisa, como eu já trouxe aqui também, provável que o técnico promova alterações na meiuca defensiva, né? Muito se fala na volta do Zé Gabriel no lugar de um dos volantes. E lá atrás o Medel, que estava jogado de escanteio, pode ser aproveitado caso o Álvaro resolva mexer na zaga, que vem muito mal, por sinal, né? Eu acredito que haja, sim, mudanças defensivas. Os treinamentos dessa semana vão pontuar isso, né? Inclusive, o Vasco teve uma folga ontem, né? Isso tá pegando muito mal, porque um time que vem de uma goleada, um time que tá mal das pernas, precisa mais do que nunca de treinamentos. E o time ganhou folga ontem, né? E retomou os treinamentos hoje, nesse domingo. E agora será assim até aí a próxima quarta-feira, quando embarca lá para São Paulo para pegar o Palmeiras na quinta-feira. Bom, mas mudando de assunto, mas ainda falando desse jogo de quinta, né? O duelo contra o Palmeiras reserva duas situações distintas. A primeira delas é que o Vasco pode quebrar um longo jejum nesse jogo. O time não sabe o que é vencer o Palmeiras desde 2015, ou seja, há 9 anos, quando venceu então o Verdão lá mesmo pelo placar de 2-0. Foram 10 jogos nesse período aí, com 6 derrotas e 4 empates. Está na hora do Vasco voltar a ser o Vasco, lembrar aquela virada histórica da Mercosul, né? E trazer aí os 3 pontos na bagagem. Outra situação, o jogo marcará o encontro de 2 grandes amigos de longa data, os técnicos Álvaro Pacheco e Abel Ferreira. Será a primeira vez em que os 2 treinadores serão adversários num jogo
de futebol. E essa amizade vai muito além dos campos, né? O Álvaro sempre exaltou o colega português. Ele sempre deixou claro que aprende muito com o Abel. Os dois se encontravam regularmente em Portugal para discutir futebol e trocar experiências. Inclusive, no final de 2022, nas suas redes sociais, o Álvaro compartilhou uma foto, né, ao lado do treinador do Palmeiras, desejando uma temporada histórica para ele, para o clube paulista em 2013. E acabou acontecendo, por sinal. Bom, e quando foi apresentado ao Vasco, agora recentemente, o Álvaro Pacheco fez questão de falar mais dessa amizade e se mostrava ansioso, inclusive, por esse encontro dentro das quatro linhas, né? Disse ele na ocasião, abre aspas, é um apaixonado por futebol e enfrentá-lo vai ser um aprendizado. Mas para mim, do que ele, que já tem uma carreira mais consolidada. Fecha aspas. Ou seja, apesar do Abel ser mais novo que o Pacheco, o técnico do Vasco sempre admite que vem aprendendo muito com ele. Bonita amizade, mas dentro de campo, ó, tem que ser rivalidade. O Vasco precisa mais do que nunca pontuar e voltar para o Rio com os 3 pontos. Fora disso, não dá mais para pensar. Você não concorda? Então, ó, deixa os comentários aí das suas expectativas para esse duelo contra o Palmeiras. O jogo está chegando, é um jogo muito difícil, né? O Vasco vai ter uma sequência dura pela frente aí, e tem que, acima de tudo, também torcer para os resultados dos adversários que estão lá embaixo, né? Eles não pontuarem, né? Porque se o Vasco começar a perder pontos, e os adversários de baixo começarem a pontuar, aí, meus amigos, vai ser aquele Deus nos acuda, e aí a gente vai ficar ansioso para essa janela de reforço chegar mais rápido do que nunca, porque o Vasco está precisando, ó, de um upgrade aí, está precisando pegar um elevador aí no Campeonato Brasileiro para poder aí navegar em mares mais tranquilos. Mas é isso, meus amigos, eu estou colocando um ponto final nesse domingo, nesse boletim de domingo, e a partir de amanhã a gente se encontra normalmente com os nossos boletins informativos, mais recheados de notícias, com mais detalhes, daquele jeito que você gosta. Beleza? Eu agradeço demais a sua companhia neste domingo, desejo um bom final de domingo a todos aí e um grande início de semana. Um grande abraço, até a próxima!